dia de novo, bom dia a todos e todas, muito obrigada a todos por participarem de mais um evento. Nós estamos começando mais um encontro, dessa vez o sexto encontro do ciclo de debates Desafios da Comunicação frente à Pandemia, organizado pelo Grupo de Pesquisa Convergência e Jornalismo, com o JOR, aqui da UFOP, e pelo PPG-Com. Eu sou Débora Lopes, para quem não me conhece, vou fazer uma introdução breve antes de passar para o Luan Chagas, que é o nosso convidado de hoje. Antes de qualquer coisa, muito obrigada, Luan, por aceitar o nosso convite para estar aqui hoje. Eu queria lembrar que o ciclo ele acontece semanalmente, ele já tem agendamentos de atividades até o começo de junho, nós temos mais 2 encontros depois desse. Todas as semanas a gente repassa as informações sobre as semanas seguintes, né? E aí eu aproveito hoje para avisar que na semana que vem nós recebemos o Marcelo Kchiniewski, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai falar com a gente sobre fazer jornalística em emissoras de rádio universitárias. Lembrando que ele está na coordenação da Rádio FRJ, que está fazendo um trabalho de cobertura da pandemia, também muito intenso. Bom, hoje, como todos sabem, nós recebemos o Luan Chagas, da UFMT. Luan é professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e da Faculdade de Comunicação e Artes da Universidade Federal do Mato Grosso, doutor em Comunicação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com estágio doutoral na Universidade Complutense de Madrid, atua em pesquisas que envolvem o radiojornalismo, a seleção de fontes, a produção e edição de podcasts, interfaces entre rádio, política, interesse público, jornalismo e novas configurações de rotinas. 2 avisos importantes, antes da gente efetivamente passar a palavra para o Luan. A gravação da semana passada, do encontro que a gente teve com a Macarena Parejo Cuellar e com o Daniel Martim Pena, já está disponível na página do Conjor, www.conjor.com.br. Vocês vão lá em eventos, ciclo de debates 2020, vocês vão encontrar todos os nossos encontros anteriores. E o formulário de inscrições para a semana que vem, para o nosso encontro com o Marcelo, vai estar disponível ainda hoje, provavelmente no final da manhã. Bom, agora de novo eu vou pedir a todos e todas que verifiquem aí no pé da tela se os microfones e as câmeras estão desligados, assim a gente garante uma boa conexão. E eu e a Aline Monteiro Holmes estaremos acompanhando aqui no chat para poder esclarecer qualquer dúvida ou passar depois as questões para o Luan. Luan, de novo, muito obrigada. E agora eu passo a palavra a você. Eu agradeço, professora Débora, a todos e todas pelo convite. Nós aqui ficamos muito felizes na UFMT com o convite do Conjor. Eu acho que nós temos aqui uma grande parceria com o Conjor. A gente, desde as leituras, as conversas, as pesquisas que o Conjor tem realizado nos últimos anos, tem sido bases, de alguma forma, para nós pensar e estudar várias questões aqui, tanto no projeto de extensão em rádio e podcast, que é o Comunicast aqui da UFMT, como no próprio AudioJor, que é o nosso projeto de pesquisa em áudio e jornalismo, que a gente tem executado e realizado algumas pesquisas com vários estudantes sobre a relação entre o rádio, podcasts, convergência, rádio expandido, rádio hipermediático e as experimentações que a gente tem trabalhado. Eu quero dizer que eu vou separar a fala aqui, vou organizar a fala. Eu não fiz necessariamente uma apresentação em si para trazer para cá, mas eu trouxe várias questões para mostrar para vocês e para a gente discutir logo depois, na sequência, para apresentar, assim, em algumas linhas, o que é o projeto, como funciona a produção, o que é a nossa ideia de roteirização e edição e os desafios para reunir tudo isso dentro desse período de quarentena. Eu acho que, como todo mundo, a gente tem passado por um momento muito difícil. A fala do Daniel Martim Pena na semana passada, de alguma forma, mexeu muito com todo mundo, porque eu acho que é muito uma realidade que a gente passa, que a gente vive, e, antes de tudo, é muito importante dizer o quão importantes são as ações da universidade nesse período, mas, mesmo assim, reconhecer que nem todo mundo, muitas vezes, nem todos têm acesso as tecnologias e as formas de participar de alguns projetos e de algumas questões que, infelizmente, a gente encontrou muitas dificuldades e encontra, e que muitas vezes é uma forma também da gente poder extrapolar essas dificuldades que são impostas a todos nós durante não só a quarentena, mas o que a universidade pública vem passando nos últimos anos aqui no Brasil.
Então, eu sou coordenador de um projeto de extensão, que é o projeto de extensão em rádio e podcast, o Comunicast aqui da UFMT, que tem em média de 25 a 30 alunos. A gente tem sempre a gente diz que o projeto ele é um projeto aberto, você pode entrar e sair, você não pode ficar muito longe do projeto por muito tempo. Então, é um projeto que está sempre muito aberto a trazer novas pessoas, novas vozes, novas ideias para a gente discutir. E o nosso grande foco aqui é a experimentação. Então, a gente tem buscado, nos erros, encontrar novas questões, novas saídas, novas possibilidades e utilizar, principalmente dentro da nossa produção, a ideia de que os erros, muitas vezes, de que a experimentação como um todo, como característica da universidade, é fundamental para a gente aprender com aquilo que a gente faz e com aquilo que os outros fazem. Eu vou trazer vários exemplos aqui de como a gente tem buscado experiências produzidas não só no Brasil, mas fora do Brasil, para a gente entender como que a América Latina, como que alguns exemplos da América Latina, do eixo norte do mundo, da Europa, dos Estados Unidos, enfim, tem nos dado oportunidades para pensar esse formato de mídia, essa mídia que é o podcast. Então, o projeto de extensão em rádio e podcast, ele surgiu dentro de um programa de extensão, que é a Agência Experimental da Universidade, aqui da UFMT, que é a agência Toca, coordenada pelas professoras Tamires Ferreira Coelho, pela professora Pamela, por mim, pelo professor Douglas, aqui da UFMT. E a gente tem trabalhado desde o ano passado a ideia de pensar o podcast como algo fundamental diante daquilo que a gente tem hoje, de uma nova visão sobre a comunicação digital no mundo todo e sobre a utilização do áudio dentro desses espaços. Então, nós seguimos uma série de estudos que têm sido realizados nos últimos anos no mundo todo para pensar o podcast como algo que vai além daquela ideia somente da independência, da produção individual, da produção muitas vezes amadora ou da produção voltada para dentro de casa, como nós tínhamos no surgimento do podcast até 2012 com o Serial. Então, a gente vai utilizar, por exemplo, o pesquisador, que é o Tiziano Bonini, que explica como que essa segunda era proporcionou a ideia de uma profissionalização a partir de 2012, em que os meios de comunicação, em que instituições independentes, em que novas possibilidades de jornalismo e de comunicação se utilizam do podcast como uma mídia fundamental para poder transmitir suas informações. Aí tem o professor Richard Berry também, que é um professor que a gente tem utilizado muito alguns textos e tentado traduzir alguns textos daquilo que ele chama de Podcasting Studies, que ele vai falar sobre uma era de ouro dos podcasts a partir do Serial nos Estados Unidos, em que vai passar da ideia daquela primeira produção amadora e depois de uma produção mais roteirizada, mais aprofundada, mais organizada e mais estruturada dentro de uma dinâmica que necessita de profissionais, que necessita de uma visão muitas vezes multidisciplinar sobre o que é o podcast. Nós trabalhamos aqui com autores brasileiros que têm nos trazido muitas questões e muitas questões que são fundamentais para entender hoje o que é o podcast. Nós consideramos que o podcast é parte daquilo que a gente chama de rádio hipermediático e rádio expandido, já aqui a pesquisa da Cristina Lopes sobre rádio hipermediático e do professor Marcelo Kristievski sobre rádio expandido. Então, a gente não pode deixar de considerar que o podcast é uma mídia que surge das características e da linguagem do que o rádio nos proporciona há mais de 90 anos, há 100 anos no Brasil. Ou seja, então a gente tem aqui a utilização do podcast, muitas vezes, no formato narrativo, muito dentro daquilo que o rádio sempre fez com grandes reportagens, com produções aprofundadas, com rádio documentário, com rádio jornalismo, ou, por exemplo, com a ficção, com o projeto ficcional, com radionovela, muito dentro daquilo que a radionovela nos trouxe por muito tempo na história do rádio. E a gente vai trabalhando essas dinâmicas de como isso pode ser estruturado dentro daquilo que o professor Richard Berry vai chamar de intimidade do podcast, ou seja, você produz o podcast não para falar necessariamente para uma massa, por mais que hoje ele já seja produzido voltado às massas, porque a gente tem casos de podcast no Brasil com mais de 1 milhão de acessos, mais de 1 milhão de downloads, ou tem o caso do caso Evandro, que até numa discussão com a Luana Viana, que está aqui, a gente tem destacado que talvez essa nossa segunda era dos podcasts no Brasil, como afirma o professor Tiziano Bonini, que surgiu com o Serial e com as produções profissionalizadas da NPR, do This American Life nos Estados Unidos, para nós talvez seja um marco importante de pensar como que a nossa profissionalização de conteúdos em áudio, podcasts no Brasil,
de alguma forma, tem um marco muito importante com o Projeto Humanos, né? Com o Projeto Humanos do Ivan Mizanzuki, que de alguma forma trouxe essa visibilidade para a ideia de um podcast com o caso Evandro, com um número de downloads muito grandes, que vai virar série de TV, que tem uma repercussão local muito importante, que o podcast acaba agendando a mídia local. Então a gente tem uma série de dinâmicas que vão culminar no advento da Globo assumir esse protagonismo também, de alguma forma, de produzir podcasts e se tornar hoje um dos podcasts mais ouvidos da América Latina, que tem em todas as plataformas o podcast mais ouvido atualmente, que é o Assunto. Então, nós temos tentado estudar isso dentro do projeto de extensão em rádio e podcast para trabalhar conteúdos um pouco mais aprofundados. Então, a gente não produz podcasts aqui que são organizados dentro de uma mesa de debate ou daquele formato clássico, mas, na verdade, que, no mínimo, mesclem a ideia do podcast narrativo e de uma produção editada, roteirizada, construída com várias vozes e que possa repercutir a partir dessa experiência de escrita sonora. Então, a utilização de todos os recursos sonoros para conduzir uma história específica e uma dinâmica de uma história que se desenvolve e que se desenrola a partir de um eixo central de discussão. Então, uma das questões que nós... já vou anotar aqui, Rogério. E aí, uma das questões que a gente vem trabalhando, o primeiro podcast, a nossa primeira experimentação foi no ano passado, com o De Lá Pra Cá, que está nas principais plataformas. A gente tentou trabalhar dentro da toca experimental e do projeto de extensão, do Comunicast, um podcast que pudesse humanizar as pessoas que são impactadas pelos projetos de extensão da universidade. Então, a gente produziu De Lá Pra Cá em 6 episódios, tentando utilizar essas vozes para mostrar como que a universidade acaba impactando no dia a dia da humanização das fontes a partir desses projetos de extensão, o que isso significa para o íntimo dessas pessoas, para a vida dessas pessoas e assim por diante. Depois, durante a Copa do Mundo Feminina, surgiu um outro podcast, que é o Ditando Regras, que é organizado por mulheres aqui, por estudantes aqui da UFMT, que produzem um podcast sobre o mundo dos esportes na visão das mulheres, ou seja, tudo voltado somente com vozes mulheres, com personagens mulheres, com fontes mulheres, organizados todo por elas, a roteirização e a edição que mescla essa ideia do roteiro em uma primeira parte mais narrativa, ou seja, dentro daquilo que a gente poderia tentar chegar no que chama de storytelling, mas é muito mais narrativa, ou seja, do perfil de narração, como o professor Marcelo Kishinevski trabalha nos textos dele sobre radiojornalismo narrativo, e numa sequência, logo depois desse perfil narrativo que a gente traz, essa história, um debate sobre questões que envolvem aí o dia a dia das mulheres, sobre arbitragem, sobre as jogadoras dentro da Série A2, ou então as mulheres no eSports e assim por diante. A gente entrevistou narradoras, entrevistou árbitras, entrevistou... As meninas, na verdade, entrevistaram várias pessoas nesse sentido. E aí a gente passou por um período, finalizando essa temporada no ano passado, por um período de estudos, que é onde a gente vai chegar no Vida em Quarentena. Todo podcast que a gente termina, a gente faz uma série e acaba finalizando a temporada no sentido de divulgar essa temporada posteriormente e fazer uma reflexão aprofundada, que é aquilo que a gente tem feito agora sobre o Vida em Quarentena. Então a gente fez 6 episódios e entrou num processo de reflexão sobre as produções para que nós mesmos possamos encontrar assim, onde a gente acertou, onde a gente errou, o que pode melhorar, o que deu certo, o que não deu certo. Será que aquele gráfico sonoro as pessoas entenderam? Será que as pessoas não entenderam? E assim por diante. E a gente passou por um processo de formação com várias pessoas, inclusive a Luana participou de uma fala aqui com os estudantes, falando sobre podcast, sobre estudo em podcast. Depois a Bia Guimarães e a Sara Zoubel falaram com a gente, elas também participaram das conferências do Conjor, falaram com a gente sobre a ideia da roteirização. O Cláudio Antônio, que é um dos principais editores do Brasil hoje, ele muitas vezes não aparece assim com a voz e nas frentes dos prêmios de podcast, mas ele é o editor do Vozes e é editor da CBN desde os anos 70. Então deu muitas ideias sobre edição em pista, edição right-left, edição pista A, pista B, formatos de edição 360 graus, que são muito importantes porque toda a nossa produção, de alguma forma, ela passa pela roteirização, edição, produção, pensar o produto, de alguma forma, pela mão dos estudantes. Então, tudo é feito pelos estudantes, não temos técnico
em edição, então a gente, de alguma forma, tenta trabalhar essas várias potencialidades e pensar o todo pelos estudantes. O Tomás Chiaverini foi outra pessoa que participou conosco, e nós fechamos uma mesa durante a semana de comunicação com vários outros podcasters, desde o Fred Fagundes, que hoje tem uma produtora de podcasts aqui em Cuiabá, que é a Altia Podcasts, e demonstra muito essa ideia do mercado de podcasts também como algo que pode rentabilizar futuramente, pensando a ideia de que é hoje um mercado aberto para profissionalização e para você poder garantir até mesmo recursos diante disso. Então, nós passamos por essa fase de produção e iríamos encaminhar um terceiro podcast, que seria o 003, para pensar as vozes que não estão presentes. O 003 é por conta do 300 ao contrário, Cuiabá fez 300 anos, aqui que é a capital de Mato Grosso, no Centro-Oeste, no ano passado, e a gente percebeu que praticamente se falavam nas mesmas vozes que se falavam nos 299, 298, 297 anos e assim por diante. E a gente queria, de alguma forma, trazer vozes que não participam, muitas vezes, desse debate, ou que estão deixadas de lado, mas constroem a cidade no seu dia a dia, e assim por diante. Mas veio a pandemia, a quarentena nos colocou dentro de um desafio de repensar as nossas estruturas. Eu acho que todo mundo está dentro desse ambiente, em vários aspectos, e nós fomos reorganizar a ideia do projeto de extensão, pensando um podcast não necessariamente que fizesse o trabalho do jornalismo. O nosso objetivo não é dar notícias sobre a quarentena. A gente tem um projeto aqui dos estudantes que estão aqui, por exemplo, o Rogério Júnior, do Everton, que atuou durante os últimos dias fazendo esse papel do jornalismo em Mato Grosso, levando notícias às emissoras de rádio comunitárias e ao Instagram sobre a quarentena diariamente, no período da tarde, fazendo esse balanço. Mas nós não tínhamos esse propósito, então a gente não queria fazer aquilo que o jornalismo já está fazendo incansavelmente, de acabar trazendo informações, detalhes sobre essa questão relacionada à pandemia, e não queríamos também só dar dicas para as pessoas, porque a gente acha que o jornalismo já está fazendo isso no seu cotidiano, e os meios de comunicação já estão, de alguma forma, falando para as pessoas: fiquem em casa, lave as mãos, use máscara, tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo, que a gente acha que é muito importante nesse período e que é fundamental que se tenha. Mas o que a gente queria era justamente, então, trazer uma nova visão sobre a ideia da quarentena, mas trabalhando alguns temas mais sensíveis de alguma forma, e trabalhando essa sensibilidade desses temas a partir de uma lógica das experiências que as pessoas estão passando durante esse período de quarentena. Tentando trabalhar questões relacionadas, por exemplo, a quem está fora do país. Nós fizemos um primeiro episódio já. Aí a gente se reuniu, na verdade, antes de entrar nos episódios, a gente se reuniu por meio do Google Meet e fez uma série de discussões, e os estudantes foram debatendo, até que a gente chegou nessa ideia de produzir o Vida em Quarentena para retratar as histórias de diferentes vozes, diferentes realidades, desde aqueles que têm casa, os que não têm casa, os que estão no interior, os que não estão no interior, trabalhando com duas frentes. O nosso objetivo era entrar no podcast, mas não só atuar dentro da perspectiva do podcast. Nós fazemos parte hoje de um deserto noticioso muito significativo no Brasil, ou seja, a gente tem um vazio aqui de cobertura jornalística no estado de Mato Grosso. Eu tenho aqui na mesma discussão a professora Rosselli, que também compartilha dessa mesma pesquisa, desses mesmos dados, que hoje a gente não tem tantos meios de comunicação noticiosos em sites e jornais em Mato Grosso, cobrindo algumas regiões, por exemplo, no norte do estado, que chegam a ficar quase 900 quilômetros aqui de Cuiabá, e aí, mas temos emissoras de rádio, então a gente tem uma cobertura radiofônica muito importante no interior, e essas emissoras de rádio passam por uma dificuldade nesse período de fazer a cobertura local, porque muitas vezes nem a televisão consegue abordar o que Guarantã do Norte, ou o que alguma emissora que está lá na divisa com o Amazonas está fazendo localmente, e nós queríamos atuar nesse sentido também. Então nós acabamos atuando em duas frentes. A primeira é o combate à desinformação, levando informações pelo WhatsApp, construindo podcast, tratando das histórias no meio do podcast, mas a outra questão é o combate à falta de acesso à informação. E aí nós fizemos uma parceria com a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, aqui de Mato Grosso, e algumas emissoras comerciais do interior, que são emissoras de pequeno porte, que não têm condições de cobrir esse período de quarentena por falta de profissionais, ou por muitas vezes até mesmo por não ter condições de saber como que funciona essa ideia do que está acontecendo. E nós enviamos boletins de minutos quarentena
para essas emissoras de rádio, a partir daquilo que a gente já tem produzido com os estudantes. Então, o projeto mais ou menos surge dessa forma, o Vida em Quarentena está disponível dentro dessas diferentes plataformas e no envio das rádios comunitárias. Aí a produção dela, que é um outro tópico que eu quero entrar, essa produção é toda pensada pelo conjunto de estudantes. Nós jogamos tudo isso dentro de uma plataforma que é o Google Drive. Nesse Google Drive a gente consegue ter um panorama daquilo que está sendo produzido. Eu vou apresentar para vocês aqui como que a gente tenta se organizar na nossa dinâmica. Deixa eu só ver aqui se vai transmitir para vocês. E aí a gente acaba dentro dessa... Estão conseguindo enxergar? Será que... Beleza. Aqui a gente acaba reunindo tudo com os estudantes. Um dos nossos estudantes, que é o Victor Arias, formou uma ideia de um roteiro de tarefas do que a gente teria pelas próximas semanas, porque a ideia seria produzir 6 episódios semanalmente, que a gente pudesse ter uma média de tempo aí entre 30 a 40 minutos para produzir esses episódios, para pensar esses episódios, roteirizar eles, editar, gravar, editar e publicizar os episódios, porque o podcast demanda desse último passo, que é você dar a dimensão de visibilidade para ele de alguma forma nas redes, usar hashtags, redes sociais e assim por diante. Então, nós tínhamos um roteiro de tarefas, as pessoas entrariam dentro desses diversos episódios. A gente tem episódios que não foram, por exemplo, o caso do Diário de Quarentena, não acabou sendo trabalhado, mas a gente teve uma outra ideia depois, essa outra ideia foi aplicada, e aí dentro do episódio você tinha vários áudios, você tinha os áudios de edição, a gente chegou a ter mais de 50 áudios para editar no mesmo episódio, para a gente poder tentar construir esse roteiro conjuntamente. E aí os estudantes, de alguma forma, nós nos reuníamos, fazíamos essa produção de pauta e trabalhamos algumas pautas até o 5º episódio, muito bem planejadas elas antes. Por exemplo, primeiro tentar pensar como que a quarentena está acontecendo fora do país, pelos colegas que nós temos espalhados, por exemplo, como é o caso dos estudantes que estão na Colômbia e hoje estão pedindo repatriação para voltar para o Brasil e não conseguem voltar por conta, e estão com muito medo pelo finalização das bolsas. A Colômbia está com a fronteira fechada, a Embaixada Brasileira na Colômbia não dá respostas, o Itamaraty também até o momento não tem dado nenhuma situação, e a gente vai investigar como que em vários outros países essa quarentena tem sido trabalhada. A gente conversou com pessoas de 9 países diferentes. Depois a gente foi trabalhar um episódio sobre a quarentena na rua, porque de alguma forma a gente queria saber como que as pessoas que não têm casa ou que vivem em situação de rua estão passando por esse período. A gente teve o apoio de um projeto de extensão que é o Psicanálise na Rua, que é um projeto que atende essas pessoas que estão em situação de rua, mas no sentido psicológico, mas também oportunidades de banho, de higienização e assim por diante. Depois a gente acabou percebendo nesse episódio que seria muito interessante trabalhar com os voluntários. Tem um grupo de voluntários no WhatsApp aqui em Cuiabá com mais de 300 pessoas que acaba atuando nesse sentido. A gente conseguiu constituir dentro desse roteiro, e aí eu já falo um pouco mais sobre o roteiro, a história do João, que acabou morrendo durante a quarentena, não por coronavírus, mas tem lá o Rodrigo, que é um dos voluntários, e o Rodrigo passa os seus dias acompanhando pacientes terminais que são portadores de HIV, e ele, dentro desse acompanhamento, ele passa horas e horas do dia somente atendendo essas pessoas e atendendo muitas vezes esses pacientes terminais dos últimos momentos da vida deles. Então o Rodrigo acabou nos trazendo uma história muito rica, muito triste, muito rica, claro que no sentido da comunicação, mas, sabe, muito no sentido... Só para responder a pergunta da Giovana, nós entramos em contato por meio dos projetos, e uma das moradoras em situação de rua, que é a Maria, que eu não vou identificar o nome dela aqui, que a gente identificou como Maria dentro do episódio, a Maria tem celular. Então a Maria, a gente conseguiu entrar em contato com ela, porque ela se torna uma das lideranças da população em situação de rua aqui em Cuiabá, e foi com ela que a gente conseguiu conversar, mesmo sem sair de casa. O nosso princípio era não sair de casa para nada nesse sentido, e a gente conseguiu conversar com a Maria
nos deu os detalhes sobre outros moradores em situação de rua, e a gente transitou entre esses projetos que estão atendendo muito no falar e trazer essa coisa. Deixa eu ver que tá. Luan, seu áudio está travando um pouco. Bom, gente, enquanto eu vou tentar fazer o contato com o Luan para ver se ele consegue reconectar, coloquei o link do Twitter do Comunicast para quem quiser participar, acessar enquanto ele não vem e dar uma olhada no material que ele estava falando. Eu vou entrar em contato com ele aqui e já volto. Ah, voltou. Oi, Luan. Seu microfone. Isso. Desculpa, na verdade, ontem a Vivo cortou a internet aqui de casa por uma situação que eu não sei o que aconteceu, e aí agora ela vai e volta, mas a gente já consegui restabelecer aqui. E aí a Vivo, ela acabou, enfim, tendo uma série de problemas aqui no prédio, e normal durante essa situação também. E aí, pessoal, a gente foi trabalhar esses episódios sobre a paz de espírito, depois a gente trabalhou uma quarentena com as crianças, trazendo a opinião das crianças e a história também de uma mãe que vai ser roteirizada, de uma mãe de quíntuplos, que teve quíntuplos naturais, como que está sendo esse período de quarentena para ela, não só numa visão clichê sobre maternidade, mas sobre a ideia de como que essa maternidade, de algumas formas, ela é trabalhada dentro desse período de quarentena, enfim, trabalhando essas questões. E o último episódio, a gente resolveu fazer uma parceria com as 5 regiões do país, encontrou estudantes, desde a Lorena Curuaia, que é uma vice-cacique na Volta Grande do Xingu, que tem sido constantemente atacada pelos madeireiros lá no Pará, falando sobre a região do Norte. No Nordeste, a gente fez uma parceria com a Rádio Cordel, da professora Sheila Borges, que tem feito um trabalho sensacional também em áudio lá em Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco, falando sobre o Cariri, sobre o sertão nordeste, sobre o sertão de Pernambuco e o Agreste de Pernambuco. E aqui no Sudeste, a gente fez uma parceria com a Agência Mural das Periferias, que tem trabalhado com áudio e podcasts, e o Marcos Furtado, que é um estudante de graduação que trabalha com freelance dentro das comunidades e favelas do Rio de Janeiro. E lá no Sul, com a Mayara Maier e o Victor, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, da Unicentro, que está na cidade, uma das cidades mais pobres do sul do Brasil, e que falou com uma família que não era alfabetizada, ou seja, o pai e a mãe não sabiam ler, e tinham que auxiliar os filhos, mesmo sem internet no interior, a estudar no modo à distância que propõe o governo do estado. E aqui, no Centro-Oeste, nós temos várias comunidades quilombolas. Nós encontramos uma fonte para falar sobre a quarentena nesse Brasil desigual, uma professora que é diretora de uma escola quilombola, que leva, inclusive, o nome da avó dela, a escola quilombola aqui na comunidade Mata Cavalo, para falar sobre essa desigualdade de condições dos quilombolas. Então, a gente trabalhou esses 6 episódios, tentou produzir dessa forma, mesmo que não à distância, mas o que a gente considera conjunta.
E aí a gente entrou nessa etapa. Depois da produção e de seleção das vozes, nós tínhamos as entrevistas, os estudantes faziam todas as entrevistas ou por WhatsApp, ou por telefone, ou gravando via Skype. Em alguns casos, a maior parte delas aconteceu por WhatsApp, porque em algumas regiões é difícil, em alguns locais é difícil você ter acesso à internet, como tem aqui, por exemplo, como na Volta Grande do Xingu, ou como aqui mesmo na comunidade de Mata Cavalo, nem sempre você vai conseguir uma conexão à internet estável para poder fazer essa entrevista de forma contínua. Então acabou que essa forma tão muitas vezes criticada por nós durante algumas reflexões sobre o WhatsApp, o distanciamento do repórter, foi a alternativa que a gente encontrou nesse período de pandemia para poder dar essa dinâmica para os estudantes. E aí os estudantes iam atrás desses áudios, a gente separava dentro das pastas, construía a partir dessa possibilidade dos estudantes ter acesso aos áudios, a gente baixava os áudios, convertia esses áudios e jogava dentro dessas pastas. Depois que os áudios vinham para essas pastas aqui, por exemplo, aqui tem os áudios de uma fonte e assim por diante. A gente transformava em áudios editados, que são os trechos que a gente selecionou como algo importante para o roteiro e para a construção do roteiro, ou seja, os roteiristas vão atuar logo depois ouvindo esses áudios e tentando encontrar pontos de convergência e iniciava a produção do... Eu não sei se todo mundo está conseguindo ver. Eu acho que sim, né? Aí a gente iniciava essa produção do roteiro. E aí o desafio, na verdade, era tentar construir um roteiro a várias mãos que pudesse ter aqui um roteiro, no primeiro momento, escrito e depois sonorizado. A gente faz essa escrita, apresentação, a gente tem um início e aprendeu, de alguma forma, aos poucos, como a importância desse início é fundamental, ou seja, os primeiros 30 segundos no podcast vão ser o que vão deixar, muitas vezes, o ouvinte dentro dele ou não, e eu já vou mostrar alguns dados que a gente utiliza aqui dentro do Spotify, que nos dá uma dimensão, por exemplo, de retenção de alguns episódios e não outros, e aí esses áudios são os áudios que vão ajudar a construir essa escrita. Aí os estudantes vão escrevendo de forma conjunta. Num primeiro momento a gente dividiu, depois acabou percebendo que essa divisão não dava certo, que a divisão muitas vezes acabava atrapalhando. Aí, depois, no segundo momento, a gente experimentou uma outra forma, que fosse, primeiro um grupo escreve, depois outro grupo corrige, e aí a gente tem uma escrita conjunta para não departamentalizar ou não compartimentar demais, ou não construir blocos, como a gente costuma fazer, ou como costumou fazer lá nos primeiros episódios que a gente trabalhava, no de lá para cá, em que muitas vezes a gente fazia como se fosse um programa de rádio, sabe? No primeiro momento você fala sobre uma coisa, no segundo momento você fala sobre outra, e no terceiro momento você fala sobre outra. Nesse caso do Quarentena e Voluntariado, é possível perceber, por exemplo, que o roteiro vai começar com a história do João, do Rodrigo. Eu acho que quem ouviu, e depois todo mundo pode ir buscar ouvir lá no Vida em Quarentena no Spotify, no Google Podcast, enfim, se não ouvir, mas dá para perceber isso. A gente começa com a história do João, de alguém que tinha uma casa, uma família, e acabou nos desentendimentos com a família, indo para a rua e tendo complicações de saúde. E aí a gente vai chamar as pessoas para uma outra ideia da Glória, que é uma peruana que está no Brasil, fazendo trabalho voluntário, e a história vão vir outras histórias, até que a história do João volta lá no meio, para a gente dizer que ele acabou, infelizmente, falecendo, e lá no final a gente vai terminar de contar a história dele, tentando trazer esse desfecho de que, na verdade, a história do João é uma história que é semelhante à da maior parte das pessoas que estão em situação de rua hoje no Brasil, que dependem dos voluntários, que dependem muitas vezes das ações do poder público, mas tem pouco disso, mas que foi durante esse período que ele estava na cama para morrer, que a família dele se aproximou e que acabou ele... E aqui vão ter várias discussões, vão ter vários pontos aqui que a gente vai trabalhando. Eu acho que a questão mais legal, assim, que envolveu a produção foi, de alguma forma, fazer muito debate. Debater muito com os estudantes o que a gente estava fazendo e, de alguma forma, construir algo que fosse conjunto. Depois dessa roteirização, a gente termina a roteirização e tem mais 2 dias para enviar para as pessoas que vão gravar. A gente sempre define, por exemplo, no máximo 2 a 3 locutores ou 2 a 3 narradores, que a gente tem chamado, por exemplo, uma narradora ou um narrador que vai narrar o episódio como um todo, e questões eventuais, por exemplo, nesse episódio sobre voluntariado, a gente tem toda a narração da história do João, da história
dos outros voluntários, mas num ponto vai ter o caso da Gabriela, que tem o trabalho voluntário aqui no meio, por exemplo, que está em vermelho, vai ser a Vitória, que vai contar a história da Gabriela, que é uma pessoa que atende médicos e médicas para fazer a tradução em Libras de pacientes surdos que têm Covid. Então, ela acabou percebendo que os pacientes não tinham acesso à informação e muitas vezes, ou quando eram atendidos, não conseguiam se entender. Você já pensou a loucura que é você tentar explicar para o médico o que você tem e o médico não entender. Então, ela acabou fazendo essa ponte. Foi uma fonte muito interessante, muito legal também, que a gente acabou aprendendo muito com ela. Ela fez um vídeo depois que está aqui no IGTV do Comunicast, e ela explicando aqui como que é o trabalho voluntário dela, enfim, que ela trouxe para nós e que eu acho que foi muito positivo, assim, esse trabalho. Depois disso, que tem a gravação, a gente vai para a edição, e a edição aqui tem um exemplo de uma pista de edição, que a gente utiliza o Adobe Audition para fazer a edição. A gente divide, mais uma vez, a edição por partes. Aqui tem um exemplo do nosso último roteiro. Lá no começo está a parte 1 Milena, porque vai ficar tanto para a pessoa gravar, ela vai gravar em partes, depois vai para a edição, logo depois vai ter uma outra pessoa responsável para editar a segunda parte, e depois junta essas pistas num mesmo editor, que seria o Vitor, que fazia esse levantamento final de contrabalancear volume, de pensar algumas estratégias, por exemplo, de subida, descida, sonorização e trilha. Porque nós percebemos também que muitas vezes é só na hora da edição e da escuta que você consegue realmente ouvir o roteiro, porque quando você constrói o roteiro escrito, você já vai ouvindo ele de alguma forma e já vai tentando treinar essa escuta do roteiro ao longo da escrita. Mas ouvir ele mesmo acaba que é um processo de edição. E a edição ia demorar muitas vezes 18, 19, 20 horas para poder finalizar um episódio, como foi o primeiro e o último episódio, que deu um processo de edição de mais de 17, 18 horas, para a gente poder colocar cada pontinho que está aqui dentro e cada questão específica que tem aqui para subir, descer volume. Foi um trabalho de muito fôlego, de alguma forma, mas um trabalho muito frutífero por parte do aprendizado. Hoje a gente tem uns números que, obviamente, não são os maiores números de podcasts no Brasil, mas que, de alguma forma, números muito interessantes que demonstram a ida e volta da audiência a partir da utilização de redes sociais, como é o caso do Comunicast no Instagram. Para quem não seguiu, é o @ComunicastUFMT. Tem lá o link para os episódios, tem as outras atividades que a gente tem os outros podcasts em si, as ações que a gente tem feito, os cursos, enfim, curso de edição, de roteirização, de discussão, enfim. E uma das questões que a gente acaba discutindo muito e que, de alguma forma, não tem percebido isso, tem tentado perceber isso em conjunto com outros podcasters, que é a retenção, ou seja, a ideia de que quem começa ouvindo vai até o final, de alguma forma, para a gente poder trabalhar melhor e reorganizar melhor as nossas estruturas. Mas a gente tem muito pouca preocupação em si com a audiência do podcast. A gente tem mais preocupação com essa ideia da experimentação e do envio para as rádios comunitárias. Depois que finaliza todo o roteiro, corta determinadas questões, constrói um outro modelo específico para as emissoras. Hoje, por exemplo, a gente tem uma emissora de rádio da capital, aqui, que é o caso da Capital FM, que é uma das principais emissoras de rádio, que transmite semanalmente na sua aba de podcasts e no Jornal da Capital os podcasts da UFMT, os podcasts produzidos pelos estudantes. Mas não é só a emissora de rádio, porque acaba que pelo WhatsApp é onde a gente constrói a nossa relação, como, por exemplo, aqui a quarentena dos estudantes que estão na Colômbia e pedem a repatriação, porque acaba que não é só as emissoras, nesse caso aqui da capital, que acaba reproduzindo. Nós temos uma lista hoje de 42 emissoras que recebem os produtos tanto do Vida em Quarentena, como do Minuto Quarentena, que estão espalhadas pelo interior de Mato Grosso, Goiás, e Mato Grosso do Sul e Rondônia. Essas emissoras que são ligadas à Associação Brasileira de Rádio Comunitária transmitem ao longo das suas programações muitos conteúdos. Elas têm recebido muitas formas, seja do Vida em Quarentena, seja da UFRJ, que a gente acaba enviando para eles os áudios das produções da Rádio Universitária, coordenada pelo professor Marcelo Kistinevski, que seja a produção, por exemplo, do Nós
do Nós de Casa, lá da Federal do Maranhão, com a professora Isane, sejam as produções aqui da Agência Mural das Periferias e da Rádio Cordel, a gente acaba sendo uma forma de envio e de difusão para essas emissoras que hoje estão totalmente afetadas também pelo período da quarentena, pela cobertura local, e por ter, de alguma forma, um conteúdo diferenciado, sabendo que o rádio é hoje um dos meios de comunicação que cresce o seu consumo durante o período da quarentena. Eu acho que era mais ou menos isso. A gente tem vários desafios, assim, que é a manutenção, que é fazer algo à distância, né, em primeiro lugar, pensar algo à distância, não só à distância, mas por meio de plataformas como foram feitas. A gente teve uma média de 12 estudantes produzindo diretamente o Vida em Quarentena, e os estudantes, de alguma forma, estão de parabéns, assim, porque de alguma forma eles conseguiram construir algo que gerasse um impacto, se não necessariamente social, assim, para outras pessoas, mas geraram um impacto fundamental para eles e para as pessoas que de alguma forma foram envolvidas por esse podcast. E aí eu acho que dá para abrir para perguntas, né? Sobre isso. Só respondendo. Nós já temos algumas aqui, Lua, desculpa te cortar, a gente busca fazer em áudio, porque depois o texto ele não fica anexado quando a gente colocar no YouTube. Então, por isso que eu tento fazer as questões em áudio, né? Aí tem uma questão lá do Rogério Júnior, lá no início, que pergunta, professor, é possível fazer e veicular podcasts em rádios tradicionais? Eu creio que sim, Rogério. Depende da formatação, sabe? Nós formatamos um episódio voltado para a rádio, né? Quer dizer, desculpa, voltado para a plataforma de streaming. Ou seja, a gente vai, quando a gente pede para a pessoa, por exemplo, ouça o episódio anterior, a gente está tentando identificar que esse produto é voltado para a plataforma do fone de ouvido, enfim, para que ele possa ouvir de uma forma mais íntima. Mas hoje a gente tem percebido, por exemplo, ouvindo a rádio Frei Caneca de Recife, que transmite todo sábado os episódios do Vida em Quarentena, que é possível ouvir no rádio, e o rádio transmite e tem tido uma audiência muito interessante, mesmo sendo no sábado, 6 horas da tarde, na rádio Frei Caneca, que é uma emissora pública lá em Recife, ou aqui, por exemplo, na CPA-FM, ou nas emissoras de rádio que são ligadas aqui a Abraço, ou na própria emissora de rádio, que é a Rádio Capital, que tem dado muito certo. Eu acho que falta, hoje, a gente pensar conteúdos mais narrativos, como a gente já vê em alguns outros países, que utilizam esses conteúdos narrativos, mesmo nesse período de cobertura. A Cadena SER, por exemplo, tem um boletim diário na Cadena SER na Espanha tem um boletim diário sobre a quarentena, falando sobre a Covid-19, e no final, todos os dias, tem muitas vezes roteiros dramatizados, produções, claro, que não dá pra gente comparar e exigir das emissoras de rádio brasileiras durante esse período de quarentena, que estão diminuindo o número de profissionais, que façam a mesma coisa. Mas, se a gente transitar na esfera da possibilidade, é possível, né? É possível. Nós temos também algumas questões que dizem mais respeito às práticas, tá? Tem uma questão da Ana Carolina Felizardo, ela pergunta, quando é gravação por ligação, por telefone, vocês usam um aplicativo que grava a chamada, ou como vocês fazem? A gente usa um aplicativo. A gente usou um aplicativo para gravar com a Maria, por exemplo, que é uma das moradoras em situação de rua, porque foi a única pessoa que a gente gravou por telefone numa ligação direta, porque ela não tinha WhatsApp, enfim. E aí a gente foi gravar por telefone, mas a gente gravou por um aplicativo que deu um problema. O aplicativo depois tinha que pagar ele para poder baixar o áudio. Então virou uma loucura, porque como que a gente ia tirar o áudio? Aí gerou um problema muito sério, porque daí teve que colocar um outro cabo no computador para captar. Depois eu tinha gravado o áudio por um gravador no Viva Voz, não deu certo, enfim. Todas aquelas questões que são problemas que envolvem essa questão do dia a dia do repórter. Eu já passei por muitas coisas no dia a dia de rádio, durante o período que eu estava indo para a rua todos os dias, mas nunca tinha passado por essa questão de, não sei, depender diretamente de alguns recursos, e aí você está atuando junto com os estudantes, que é uma outra dinâmica, que não é a mesma formatação, porque quando eu estou no rádio, trabalhando lá no meu cotidiano como jornalista, eu meio que internalizo algumas práticas e vou produzindo. Quando você trabalha com os estudantes, tem um processo de aprendizagem, de reflexão. Eu acho que é muito importante
de ter esse timing, sabe? Que muitas vezes acabam acontecendo essas coisas e tem que entender, a gente não é um momento de cobrar ninguém, né? E acaba acontecendo. Então aconteceu isso, depois a gente achou uma outra forma, mas a maior parte dos áudios era tudo pelo WhatsApp mesmo, ou então feita a gravação via Google Meet, Skype, com outras pessoas que podiam e tinham acesso a isso. Depois, esses áudios, a gente trabalhava eles o que dava para trabalhar. O caso da Maria, a gente fez o máximo que pôde dentro do Audition, que é o Ctrl-Shift-P, que é aquela ideia de você selecionar um ponto que você quer tirar, você dá um Shift-P, que é você imprimir aquele áudio que você quer melhorar, e aí você seleciona tudo, dá um Ctrl-Shift-P, e você acaba limpando o áudio todo por um comando de edição, né? E essa edição que é algo que a gente tem tentado trabalhar e tentou desenvolver ao longo das últimas semanas, e que por sorte, essas oficinas de edição, quando a gente podia ter encontros presenciais, antes de iniciar a quarentena, deu muito certo, porque acabou que a gente teve aí nesses 12 estudantes, pelo menos a metade editava. Então a metade tinha condições de montar, editar, cortar, limpar, fazer a produção e assim por diante. Eu vou cortar um pouquinho a ordem aqui, pedir licença para o Elton, e vou passar a questão da Ana Clara Arcanjo na frente, que tem a ver com a captação também. Ela pergunta como ocorre a captação de áudio para o podcast? É de forma simultânea entre todos os participantes? Como a gente não tem, a gente não trabalha com a ideia de fazer uma mesa ou gravar tudo junto, então a gente não precisa fazer a gravação simultânea, né? Então nós não trabalhamos assim, a gente, como eu tinha dito lá no começo, a gente acaba não trabalhando essa ideia dos podcasts em mesa de debate, então acaba que, de alguma forma, poderia ser mais fácil se a gente conseguisse juntar todo mundo no mesmo Google Meet e fazer a gravação, e eu acho que até ficaria interessante, mas a gente preferia que os estudantes gravassem o áudio, porque o que acontece? Depois que você tem o roteiro, alguns roteiros são de 27, 28 páginas, né? Então, para você gravar 28 páginas, é muito cansativo muitas vezes. Imagina para um estudante que não tem aula de locução, porque ele faz parte da publicidade, e lá na aula de publicidade ele trabalha uma outra questão, porque o projeto de extensão não envolve só jornalismo, mas envolve rádio e TV, envolve publicidade e propaganda, envolve cinema e audiovisual, envolve jornalismo, e agora até estudantes de outros cursos de graduação, como letras, história, vão entrar junto com a gente. Então, você trabalhar, como a gente não tinha esse treinamento, a gente fazia um pequeno tutorial de respiração, de locução, eu passava algumas dicas que a gente tem, mas a gente sabe que muitas vezes essa narração do podcast é uma narração muito íntima, ela é muito diferente da narração que a gente faz no dia a dia, dentro de uma emissora de rádio, e que demanda de uma certa atenção. Então, para a gente fazer esse tipo de gravação, os estudantes tinham que pegar o roteiro, fazer uma primeira leitura, tentar internalizar algumas coisas, mudar o roteiro que foi feito por outra pessoa, porque ela vai apenas narrar, né? Então, ela tinha que mudar algumas palavras para poder encaixar, reorganizar ali algumas coisas. Ainda assim, teve algumas que acabou não dando certo, mas essa, assim, ó, não foi uma preocupação nossa. Em alguns momentos a gente se preocupou, não, tem que melhorar a narração em alguns aspectos, mas, para ser bem sincero, a gente não queria também fazer com que os estudantes fossem forçados, alguns deles no primeiro semestre, a ter uma narração da Gabriela Viana, da Sara Zoubel ou da Bia Guimarães, que são sensacionais e que tem uma narração sensacional para o formato delas. Mas a gente percebeu também, conversando com outros podcasters, que saem não necessariamente do rádio e que saem de outras mídias, como é o caso do Tomás Chiaverini, como é o caso do Rodrigo Vizeu, como é o caso do Rodrigo Alves, que participaram conosco aqui de algumas falas, que o rádio, como há muito tempo o rádio já também não é voz, a narração também não é muito mais essa intimidade, essa apropriação do texto, né? É uma locução e não é uma leitura. E aí, por conta disso, a gente não tinha como fazer gravação simultânea. Então, os estudantes gravavam no seu tempo, faziam lá uma primeira leitura, interpretavam, organizavam e tal, e depois eles iam fazer essa narração, gravavam, mandavam, muitas vezes tinha lá uma palavra que era difícil, daí voltava com uma regravação, e daí tinha o tempo. Se a gente pegar os áudios dos erros, tem lá a Vitória, por exemplo, que é uma das nossas estudantes, gravando, e no meio do áudio
Mãe, espera aí, mãe, eu já vou lá, só um minutinho, deixa eu só terminar de gravar esse trecho. Ou, sai daí, meu irmãozinho, sabe? Aquelas coisas que acontecem dentro do período da quarentena, ou que tem um áudio um pouco mais prejudicado, muitas vezes. Mas, assim, não era assim, o nosso objetivo ter também uma narração sensacional, porque a gente sabe que era um período de exceção. Mas, por outro lado, a gente conseguiu atingir alguns a ideia, necessariamente, que é fazer essa. Então, a gravação era feita não de forma simultânea, mas individualmente pelos estudantes. Né? Bom, agora eu passo para a questão do Elton, Bruno Pinheiro. Olá, Luan, parabéns pelo projeto. Ele pergunta como a equipe refletiu sobre o tempo de duração dos episódios. Esse sempre foi um debate muito sério, sabe? Porque, assim, para nós, quando nós iniciamos o podcast e olhando para as outras experiências, a gente tinha um foco muito centrado no nosso público universitário de 18 a 22 anos aqui dentro de Mato Grosso, que era o público muitas vezes que estava ao nosso redor. Não conseguia sair desse público porque é muito difícil. Como você vai falar sobre projeto de extensão para a sociedade como um todo ou para alguns públicos que, sabe, muitas vezes a preocupação não é a universidade, não é o nosso ambiente. A gente precisava, e o nosso desafio continua a ser essa humanização o máximo possível e ter essa minuciosidade de tentar sair do nosso ambiente, enquanto rádio universitária, enquanto podcast e assim por diante. E acabou percebendo que ao longo da produção do podcast, a gente tem mais ouvintes hoje no eixo Rio-São Paulo do que em Mato Grosso. Então, o nosso primeiro estado de ouvintes hoje é São Paulo. Os nossos ouvintes que eram de 18 a 22 anos passaram para os 35 a 42, sabe? Porque tem lá o podcast sobre as crianças, que acabou levantando muito essa ideia, ou dos voluntários, ou dos moradores em situação de rua, que mudou um pouco esse perfil. Então a gente produziu o primeiro episódio, terminou o roteiro, gravou, falou, nossa, tem 1 hora de episódio, o que a gente vai fazer agora? Vai voltar atrás, vai construir 2 de 30 minutos, ou vai deixar o de 1 hora? E foi uma reflexão constante, porque o nosso objetivo era ter no máximo 30 minutos. Porque durante um período de quarentena, durante uma situação de concorrência com outras produções, com outras mídias, com outras tarefas, com os dados que a própria Sara Zobel e a Bia Guimarães tinham colocado, e que a gente discutiu aqui, sobre a diminuição do número de ouvintes de podcasts, muitas vezes durante o período de quarentena, mas, por outro lado, um aumento no número de ouvintes de rádio durante a quarentena, nos deixaram um pouco assim ansiosos por tentar levar trechos mais curtos para as emissoras de rádio e manter a ideia de fazer um produto maior, um produto mais tranquilo, que as pessoas pudessem ouvir, que se elas parassem na metade do primeiro episódio, tudo bem, volta a ouvir depois, como muita gente acaba fazendo, e assim por diante. E se a pessoa quisesse ouvir inteiro, ótimo, sabe, também. Nós tentamos, para ser sincero, continua sendo um desafio para a gente pensar. Os outros episódios, o primeiro e o último tem 1 hora, os outros episódios têm todo 30, 40 minutos, e a nossa retenção ainda está maior nos episódios de 30 a 40 minutos, que são os episódios que tiveram um tempo relativamente, que de alguma forma, para um podcast narrativo, ele é um tempo interessante, sabe? Mas assim, eu acho que com 5 minutos você consegue construir uma coisa aprofundada, narrativa, que você consegue trazer o ouvinte para dentro do ambiente, como a gente fez com o caso do João, ali no episódio sobre quarentena e voluntariado, assim como 1 hora, mas realmente, Elton, é um desafio que a gente tem que pensar e que a gente pensou aqui e gerou muita discussão. O último episódio, por exemplo, a gente achou longo, algumas do início ao fim. Então, tem tentado mesclar essa ideia e que quando atingir 1 hora, voltar para o roteiro, se der tempo, sem esse compromisso de lançar lá no domingo, mas dimensionar ele para 2 episódios, que um seja a continuação do outro. Né? Bom, nós temos agora 2 questões apresentadas pela Cida Golim. Uma delas é, onde encontrar o material de vocês, incluindo aqueles cursos de preparação, de edição, de texto, de locução, que você falou. E a outra é, em termos de produção nacional e internacional, quais são os podcasts de referência para o projeto? Começando pelos podcasts de produção internacional, a gente tem muito a ideia do 070. O 070 é um podcast universitário também, produzido lá na Colômbia, que é algo muito interessante, que de alguma forma é um podcast que tem, deixa eu só abrir aqui,
tem chamado a atenção pela forma com que ele se apresenta, mas é claro que fora do país a gente tem vários exemplos. Deixa eu só compartilhar. Hoje, o This American Life e o... Ah, não, tá aí, a professora já mandou o link. O This American Life e o... Deixa eu só compartilhar só um minutinho. O This American Life e os podcasts da NPR são podcasts de referência. O Rádio Ambulante é outro podcast que, de alguma forma, com o Daniel Alarcon, tem sido um podcast que nos chama muita atenção. Esse aqui é o 070, que é um podcast da CEPER Uniandes e da Uniandes, que é a Universidade Nacional de Los Andes, que tem um podcast sensacional sobre essa construção. Eles têm uma produção sobre as manifestações do ano passado, com a construção da edição de áudio, em que você consegue entrar no ambiente de uma forma muito legal e que a gente quer explorar mais isso agora nas próximas temporadas e nas próximas produções, como construir esse áudio 360, sabe? E como sonificar as nossas produções, ter o máximo possível de voz e áudio e menos a nossa, como faz o Radio Diaries, que é um diário de rádio, tentando trabalhar esses áudios de uma forma mais pela perspectiva dos estudantes. Aqui na nossa página você vai encontrar as nossas atividades. Nós fizemos todos os cursos internamente no ano passado, os cursos de edição, de roteirização, enfim. A gente pretende fazer essa reflexão de forma mais aberta. Mais 3 seguidores no Instagram, a gente chega a 1.000 seguidores, então quem for os próximos 3 seguidores vai nos ajudar a chegar a 1.000. É brincadeira, mas... Enfim, lá no Instagram a gente tem tentado utilizar a nossa principal plataforma. A gente tem trabalhado uma coisa aqui que é uma experimentação de tentar focar nessa dinâmica que é... O garçom Rodrigo da... Essa dinâmica que é os stories, por exemplo, ter uma sequência de stories que possa ter a dinâmica do áudio dentro dela, e aí a gente traz um outro exemplo, que é uma rádio que a gente fez aqui dentro de uma disciplina, que é a Rádio Ecos, o FMT, que é uma produção laboratorial voltada só para o Instagram, que seria a ideia de uma, enfim, aquilo que uma fala da professora Débora, que já chamou a atenção nossa aqui, que é essa ideia da instagramatização do rádio, como que a gente constrói uma narrativa em áudio pelos stories, enfim, e tem trabalhado isso no projeto. E aí a gente tem vários exemplos, tanto o 070, como podcasts da Argentina, como podcasts aqui ao nosso redor, que tem chamado a atenção e que, de alguma forma, são produzidos, assim, nesse ambiente mais narrativo. O Radio Diaries, que é um podcast nos Estados Unidos também, da NPR, o This American Life, Welcome to Night Vale também é outro podcast. Enfim, a gente tem várias... E aqui no Brasil, especialmente, a gente tem utilizado muitos podcasts que eu acho que a gente já pode chamar, assim, de exemplos e de fundamentais para a gente trabalhar as nossas ações, que é o 37 Graus, que é o Vozes, como que a gente conversou com a Gabriela Viana, que são, assim, a ideia de não só... A gente tem vários pesquisadores, padrinhos, porque passam ou pessoalmente ou por meio dos textos, como é o caso da professora Débora, como é o caso da Isane, como é o caso do professor Marcelo, como é o caso do professor Ferrareto, como é o caso de vários professores do grupo de rádio e mídia sonora, mas a gente tem vários podcasters e produtores de rádio que são também, de alguma forma, os nossos ideia de padrinhos aqui. A gente utilizou, por exemplo, no Spotify, tem lá o Memória Eldorado, que você vai construir várias reportagens anteriores e produções. Tem uma reportagem da Filomena Saleme, sobre a fome, que está lá no Spotify, que é sensacional, foi premiado, então a gente utilizou com os alunos para pensar, para ouvir. Tem aqui o caso do 37 Graus, do Rádio Escafandro, do Põe na Estante, enfim, dos podcasts que são relacionados hoje à Rádio Guarda-Chuva, que é uma confraria de podcasts de jornalismo, sabe? Tem o Rádio Escafandro, enfim, a gente tem o próprio Vida de Jornalista, do Rodrigo Vizeu, e produções, muitas vezes, que são não necessariamente jornalísticas, sabe? Mas produções ficcionais, produções narrativas de fora, como da Podium Podcast, porque a nossa preocupação aqui não é necessariamente envolver só a ideia de um jornalismo, mas a ideia de uma produção que envolva a publicidade, que envolva a rádio e TV e assim por diante. Só
só me bati aqui porque eu estava buscando os seus links. Bom, temos mais algumas questões. Uma vem do Paulo Roberto Santias. Lua, como você pensa na continuidade dos podcasts, considerando a questão da participação maior de alunos em relação a servidores, jornalistas ou radialistas? Você diz a participação dos... Desculpa, Paulo. Eu acho que me cortou só essa última frase, professora. Seria a participação em relação a servidores, jornalistas ou radialistas. Eu imagino que ele esteja falando sobre a produção. Se não for, Paulo, você me corrige aí. A gente tem duas dimensões, sabe, Paulo? Uma dimensão é uma preocupação muito grande que nós estamos na universidade com a ideia dos estagiários, sabe? Eu acho que a substituição da mão de obra do trabalho de jornalistas, publicitários, profissionais por estágio, ela é muito complicada também. A gente precisa garantir o estágio é uma forma muito interessante. Eu fui estagiário, aprendi muito lá na Rádio Cultura de Guarapuava, foi a rádio que me abriu portas para o jornalismo radiofônico, mas a gente precisa tomar um cuidado, muitas vezes, para não substituir a mão de obra, porque os estagiários são verdadeiros repórteres, verdadeiros editores, produtores, numa dimensão total, muitas vezes, apenas pela questão da mão de obra de trabalho, e isso é muito preocupante. Mas aqui dentro do projeto de extensão, essa produção dos estudantes, ela se tornou necessária porque nós chegamos num nível de precarização que não tem técnico mais. E nós estamos pedindo e solicitando os técnicos, porque os técnicos são fundamentais nas disciplinas, no conjunto de produções de outros professores, de outras ações, porque pense, nós aqui do projeto de extensão, e você sabe como funciona, né, Paulo? No projeto de extensão é mais tranquilo relativamente, se a gente for pensar a ideia de que necessita que o estudante edite, que o estudante produza, que o estudante passe por esse conjunto. A nossa ideia é que, de alguma forma, o estudante tenha um aprendizado tanto da produção, de pensar o produto do início ao fim, sabe? Ele precisa pensar a produção, ele precisa pensar o roteiro, e quando for construir o roteiro, ele já tem que saber que precisa inserir ali no roteiro determinados pontos, porque quando alguém for editar, muitas vezes ele vai editar em outro momento, quando ele for editar, ele sabe como essa edição funciona, sabe? Ele sabe como aquilo, de alguma forma, precisa ser afetada pelo roteiro. A gente, nos últimos tempos, tem percebido que, por exemplo, e faz uma reflexão muito grande aqui, que a edição é uma construção textual tão fundamental quanto o roteiro. Então, é uma construção de texto, quando você escolhe determinados áudios e não outros, determinados efeitos e não outros, ou editar por pista ou não editar por pista, ou programa A, ou programa B, ou assim por diante. Então, essa edição, o estudante precisa, de alguma forma, entender como funciona o Audition, como funciona o Sony Vegas, como funciona o Audacity, que é um programa gratuito, como funciona o Final Cut, como funciona o Adobe Premiere e assim por diante, sabe? Mas dentro das disciplinas não há muitas vezes esse tempo para que o estudante possa dimensionar essa produção dele em conjunto com a edição. Nós temos feito isso de uma forma muitas vezes até corrida, se assim posso dizer, porque sem um técnico específico lá para fazer esse processo de edição, para acompanhar o estudante, para ensinar muitas vezes o estudante também em conjunto com o professor, acaba dificultando a produção. Eu concordo com você, eu acho que é uma reflexão a se fazer, e o estudante não substitui o profissional. Ele precisa aprender aquilo, mas ele está no processo de aprendizagem, que inclusive o profissional, o técnico, é parte do processo de ensino-aprendizagem. Eu edito desde que eu entrei no rádio, mas, sabe, eu não posso só eu fazer esse papel, quando na verdade a gente tem um conjunto de pessoas, até porque o professor de rádio jornalismo não é um professor que eu não ensinei tudo para eles aqui, eles vêm, ninguém acaba, eu sou muito duvidoso, inclusive, dessa ideia do ensinar e o outro só aprender. Eu acho que a gente acaba aprendendo junto, e eu vou dizer que eu aprendi muito com os estudantes, porque eu não sou professor dos estudantes de publicidade, eu não sou professor dos estudantes de rádio e TV, e não sou professor de uma boa parte dos estudantes de jornalismo que estão dentro do projeto, muitas vezes. Então, eles trazem o aprendizado lá do jornalismo de revista, lá da teoria do jornalismo, da teoria da comunicação, da teoria das mídias digitais, das reflexões sobre literatura, que são fundamentais para, dentro do rádio, a gente poder aplicar essas questões. Bom, de novo eu vou pedir licença aqui para a Luana, para o Pedro e para a Alicia, e vou pular duas questões na frente deles, porque
tratam da questão da edição. A Maria Tereza Moreira, ela pergunta, como vocês pensam a edição? As músicas, os sons, as trilhas, quem define isso? E um pouco relacionado a isso, a Raide Vargas, ela dá os parabéns a vocês pelo trabalho hercúleo que vocês estão fazendo, e queria saber como vocês fazem a reflexão do trabalho antes e depois da publicação. A gente agora, falar sobre a reflexão antes, a gente faz uma discussão muito aberta com os estudantes para pensar a ideia de um projeto de extensão que é construído pelos estudantes, ou seja, não há uma imposição do professor, nesse caso, porque eu acho que, como eu disse, a extensão ela não é ensina, ela é uma atuação de impacto social e que precisa que os estudantes tragam as suas experiências de ensino, tragam as suas experiências pessoais para que a gente possa debater dentro das nossas condições. Então, aqui dentro do projeto, a gente tem um debate muito aberto, então os estudantes vão trazer as suas escutas de outros podcasts, as suas sugestões, as suas possibilidades, e aí os estudantes vão propor coisas para que a gente possa implementar e para que a gente possa ir discutindo. Então, tudo que é trazido, de alguma forma, a gente vai discutindo pelo viés de várias pessoas. Por exemplo, a Emily, que é estudante de publicidade, que faz parte tanto do Ditando Regras como do Vida em Quarentena, propôs lá a fonte da professora do grupo de mídia e infância aqui da UFMT, que tem a doutora Ana Tsuru, que está dentro do episódio sobre as crianças. Ela propôs a entrevista, fez a entrevista e ia encaminhar para uma outra roteirista. Mas ela pensou, olha, professor, eu gostei muito da entrevista porque eu fui aluna dela, então eu tenho uma relação pessoal. Então, por que não transformar essa relação pessoal também em texto? Então, ela vira roteirista e ela vai construir o texto a partir desse debate, né? Eu acho que tem um debate reflexivo muito grande, assim, se a gente for olhar, os 6 episódios que foram lançados agora, eles fazem parte de uma reflexão que vem de 6 meses, de debate, de escuta, de pensar com outros podcasts, de tentar escutar, de tentar ler textos relacionados a isso, ao podcast, de tentar escutar outros podcasts para a gente pensar, ouvir rádio para pensar como que pode contribuir com o rádio local e com as emissoras de rádio. E o pós, a gente fez uma reunião na segunda-feira para pensar a próxima temporada, que é algo que a gente quer aprofundar essa ideia das novas vozes dentro do podcast, menos texto do narrador, mais vozes sendo encaixadas dentro de um roteiro que possa fazer com que o ouvinte mergulhe na história sem a necessidade necessariamente de ter um mediador dessa história, mas que ele possa ter essa questão, e foi muito uma reflexão que a gente fez durante a live da Gabriela Viana, com uma questão da Heloísa Barbosa, do podcast Faxina, que eu acho que todo mundo conhece, e que ela lançou, olha, é sempre uma mediação nossa, sabe? O jornalismo tem esse papel do gatekeeper, de fazer a seleção, de escolher e tudo mais, mas e se a gente conseguisse, de alguma forma, extrapolar essas questões e trazer essa fonte, essa pessoa não só como fonte, mas como alguém que, de alguma forma, pudesse participar no conceito de participação, em que ela é copartícipe e coprodutora, e que ela decide sobre aquilo. Então a gente quer tentar experimentar, por exemplo, com estudantes quilombolas, que eles possam ir lá, coletar os seus áudios, identificar como que é o seu dia a dia, como que é o dia de uma pessoa que está no quilombo em áudio, sabe? Ou como que é o dia nosso em áudio. A gente acaba percebendo, se a gente fosse pensar o nosso dia a dia só pelos áudios, você ia ter vários sons, e cada pessoa tem vários sons diferentes ao seu redor, que internalizam, que tem mais, enfim, e assim por diante. E aí, essa reflexão posterior, a gente tenta olhar para trás, assim, o que a gente fez lá em tal episódio. A cada episódio que era publicado no domingo, a gente tinha uma reunião na segunda para debater o episódio. Muitas vezes era um debate tranquilo, outras vezes era um debate um pouco mais tenso, porque algumas pessoas concordavam com uma coisa, outras não concordavam, outras pessoas tinham outra sugestão, e assim por diante. Eu acho que isso é muito interessante para que os estudantes possam se perceber dentro desse processo de decisão conjunta e de decisão coletiva, né, sobre as coisas. E aí, a edição, quem define as trilhas, nós tínhamos, nesse caso, vários editores. Nós tivemos uma estudante responsável por entrar lá, que era a Emily, ela entrou lá na biblioteca de trilhas do YouTube, que é a nossa biblioteca que a gente utiliza para poder, porque os podcasts vão para o YouTube também depois, então a gente tinha que ter um cuidado muito sério em ter áudios que fossem gratuitos, que fossem, enfim, livres para poder publicar, porque a gente começou a ficar com medo de, a partir desse ano, o ECAD ou até mesmo
as agências reguladoras entrar de alguma forma dentro do Spotify e derrubar o podcast. Ainda não aconteceu, mas isso já tem acontecido em alguns outros países. E aí a gente teve uma pessoa que foi atrás disso e tinha lá uma pasta. Nessa pasta a gente colocou áudios por temas, assim, sabe? Áudios de tensão, áudios de drama, áudios de determinada questão e áudios de alegria, enfim. A gente tinha mais ou menos uma ideia para não perder tempo na hora de produzir o podcast, mas, obviamente, chega aquela hora que você está editando, você coloca o áudio, você pensa o áudio no roteiro, mas quando vai ouvir, o áudio não dá certo, não funciona, fica muito estranho, ou a fonte fica muito dramatizada quando não era necessário dramatizar, e você tem que substituir, e aí o editor vai ficar responsável por fazer essa substituição e apresentar depois o episódio pronto, e depois a gente vai ouvir mais uma vez antes de publicar. Sempre o sábado à noite, nas últimas semanas, ficou um pouco mais abarrotado, porque ou o sábado de manhã ou à noite a gente tinha que ouvir esses episódios e tentar pensar, né, como que ficou o episódio. E aí é muito entre nós. Se a gente se emocionou, tá legal. Se a gente gostou, se a gente viu que de alguma forma mexeu entre nós ali, tudo bem. Mas se ficou cansativo até para nós, imagina para quem não é, né? Se para a mãe da gente fica cansativo, imagina para quem vai ouvir assim no seu dia a dia, né? Bom, Luana, mais ou menos nesse sentido, a gente tem uma questão da Luana Viana. Ela pergunta o seguinte: Luana, na live que você fez com a Gabriela do Vozes da CBN, ela disse que gravar à distância impossibilitava certas estratégias narrativas, como, por exemplo, a descrição de ambientes. Quando você começou a planejar o podcast com os estudantes, vocês pensaram sobre como contornar essa falta de descrição para o ouvinte? A ênfase nas histórias de vida pode ser uma estratégia para suprir a falta de descrição visual? Exatamente, Luana. A nossa estratégia foi trabalhar perguntas mais abertas com as fontes e com os entrevistados, com as entrevistadas, porque o que acontecia? Como a gente não tinha como saber, por exemplo, a gente imagina, a gente está muito curioso para ter uma descrição e para ter uma ideia dessa sonorização da comunidade Mata Cavalo ou da Volta Grande do Xingu. Até tinha essa possibilidade, mas sem a entrada lá, sem a ida para esses locais, sem essa presença, infelizmente fica muito difícil e não teria como. Então, o que a gente acabou apostando e fazendo com os estudantes? É que a gente tivesse o máximo possível de detalhes sobre as pessoas, sobre as vozes que a gente iria entrevistar, para que a gente pudesse fazer esse cenário descritivo ao invés do local, da subjetividade, sabe? Daí no texto a gente tentar trabalhar tudo isso. E foi o que a gente fez com a Adriane. A Adriane, por exemplo, que é a professora quilombola, ela tem uma relação direta com a escola, porque a avó dela foi uma das pessoas que lutou na comunidade quilombola Mata Cavalo, e que os antepassados dela lutaram pela regularização da terra, lutou para ter uma escola, morreu, e hoje a neta dela é diretora da escola que ela sonhava. Então, esses detalhes, de alguma forma, são até mais interessantes se a gente pegar pela perspectiva de que, não sei se o ambiente agora é tão legal quanto a história dela, de luta, de persistência, de sair da comunidade, de estar longe lá em Nossa Senhora do Livramento, vir até o FMT, fazer geografia, fazer o mestrado, vencer essas barreiras que são dificílimas para quem está sendo perseguido a todo momento por grileiro, por fazendeiro, enfim, por uma série de coisas. A própria Maiara, quando vai entrevistar a família lá em Campina do Simão, que é um município que fica no sul do Brasil, no centro-oeste do Paraná, e esse município não tem cobertura de internet lá no interior. E se fosse só a internet, tudo bem, os estudantes não têm celular. Mas se os pais também não sabem ler, sabe? Como que eles vão fazer essa mediação que prega o Estado nas suas propagandas, como se a internet chegasse a todo mundo? Ou como que um profissional de saúde de um município tão pequeno, que sequer tem equipamento para trabalhar no seu dia a dia, vai atuar durante o período de uma pandemia? Essa ideia do medo, da individualidade, da subjetividade durante a quarentena é algo que a gente tentou, de alguma forma, explorar, porque o Rodrigo, que é o episódio do voluntariado, é uma fonte que eu tô louco para, assim, sair daqui de casa para saber como que é o dia a dia dele, porque como que uma pessoa vive para acompanhar outras pessoas, sabe? E muitas vezes pacientes terminais. Então, são detalhes que muitas vezes a gente tentou, de alguma forma, trabalhar nessa perspectiva mais pessoal.
Bom, eu vou agora, então, fazer... A gente tem 5 questões ainda. Uma delas é minha, eu não aguentei. Eu vou fazer essa minha porque ela tem a ver com a questão da narrativa que a gente estava falando. Aí depois a gente vai para o Pedro, para a Kelly, para a Alice e para a Ellen, tá? Antes, um comentário em relação a essa sua fala, que eu gostei muito. Talvez seja um momento da gente pensar a construção narrativa, descolando um pouco da ambientação espacial e pensando uma ambientação emocional, né? Até porque as pessoas estão muito afetadas emocionalmente. A quarentena está mudando a nossa noção de normal, como a gente costuma dizer. Isso tem que mudar a noção de normalidade na narrativa sonora também, né? O Luas está me ouvindo? Tá. Aí, a questão. Uma das experimentações no jornalismo sonoro que particularmente me encanta são os gráficos sonoros. Aí a minha questão é, como foi a experiência de trabalhar com eles, nessa composição da narrativa, e na análise que vocês fizeram depois, que você falou, como vocês perceberam o uso desses gráficos sonoros? Se foi um uso interessante, se não foi, enfim. O gráfico sonoro é outra experiência que a gente tem tentado trabalhar desde o de lá para cá. A gente fez um gráfico sonoro sobre o número de jovens negros mortos de lá para cá no primeiro episódio, e no último episódio agora a gente fez um gráfico sonoro sobre a subida dos casos do coronavírus durante as semanas que a gente produziu os episódios, sabe? Tem sido um desafio muito grande para nós pensar o gráfico sonoro, porque de alguma forma, toda vez que a gente vai construir o gráfico sonoro, a gente entende que ele dá certo, na medida do possível, de que somos nós os produtores, mas a gente ainda tem muita dúvida sobre se as pessoas entenderam realmente o que significava, como que ele funcionou, se ele funcionou ou não funcionou. Mas a ideia é tentar ter o máximo possível de dados transformados em gráficos, sabe? Não em gráficos, não só gráficos muitas vezes, mas nos próprios relatos. Hoje é possível, por exemplo, e se a gente dimensionasse sobre a ideia da síndrome respiratória aguda grave, a partir dos vários sons de respiração, e a respiração vai ficando mais ofegante a partir dos números que a gente vai apresentando, sabe? Eu acho que não necessariamente só construir com pontos sonoros poderia ser uma alternativa. Eu, sinceramente, a gente está estudando isso de uma forma mais aprofundada ainda, porque a gente quer ver como que outros gráficos são construídos, como é o caso do laboratório da BBC, da própria NPR, porque o interessante é que a gente vê que cada vez mais vai ser uma alternativa sair da narração, da explicação em si, sabe? Quanto mais a gente conseguir explicar pelo som e explicar por poucas palavras algo que o ouvinte vai entender dessa dimensão que ele faz pelo signo sonoro, vai ser melhor. E aí é algo que a gente tentou experimentar agora. Na medida do possível, eu acho que deu certo, no sentido de que as pessoas conseguiram entender que o crescimento dos áudios, o crescimento do número de casos, a partir do sinal sonoro que a gente colocou, que é um sinal sonoro do batimento cardíaco, quando a pessoa está lá, por exemplo, num aparelho de batimento cardíaco dentro de um hospital, mas a gente vê que existem outras possibilidades que a gente precisa explorar com mais calma, sabe? E que esses gráficos de áudio vão ser cada vez mais fundamentais da perspectiva de que o ouvinte precisa entrar dentro dessa narrativa em áudio, né? Porque só dizer os dados, a gente sabe que o áudio, ele muitas vezes mais atrapalha do que simplifica quando a gente fica trazendo vários dados ao mesmo tempo, e que vão ser mais cansativos, por mais que o podcast tenha essa possibilidade de você ir e voltar. E a gente trabalha muito com os dados. Uma das questões que a gente tem aprofundado é a utilização do máximo possível de dados para justificar as nossas ações, porque a gente crê que são essas questões, são esses dados que vão, de alguma forma, embasar o nosso dia a dia, por mais que a gente vive uma relação de construção de pseudofatos, que até mesmo os dados podem ser duvidosos quando a gente tem um governo que manipula constantemente as suas declarações e as suas questões. Bom, tem 2 questões aqui, Luan, sobre os sistemas de circulação de vocês e estratégias de postagem.
Uma é do Pedro Rodrigues, ele pergunta como a equipe pensou no melhor dia e hora para serem postados os episódios. E da Kelly Skoralik, espero que eu tenha acertado o nome dela, vocês pensam em postar em algum canal, blog, por exemplo, conteúdo transcrito para acesso às pessoas surdas? A transcrição para as pessoas surdas é algo que a gente já pensou quando a gente falou com a Gabriela, porque a Gabriela nos deu uma oportunidade de fazer uma ideia do podcast e de fazer o vídeo com a tradução em Libras, mas a gente não aprofundou, não conseguiu aprofundar a ideia da acessibilidade pela própria falta de tempo mesmo, sabe? E aí, uma das questões que a gente quer tentar, não só dos episódios que estão transcritos agora, já, dos episódios feitos pelo Vida em Quarentena, mas todas as nossas produções anteriores, para que a gente possa dar acessibilidade. O ano passado a gente fez uma parceria também aqui em Cuiabá, na cobertura da VNL, da Liga das Nações de Vôlei, em que a parceria principal que chegou na utilização do áudio para transmissão da Liga das Nações de Vôlei foi a parceria com o Instituto dos Cegos, né? Mas é algo que ainda vai ficar para a gente fazer e que realmente a gente quer ampliar, porque o número de pessoas que têm tido acesso a partir da fonte que a gente teve com a Gabriela foi muito grande e até uma demanda que a gente tem aqui. A outra questão era sobre a estratégia de publicação. Nós tínhamos uma estratégia de publicação no primeiro momento que era usar o final de semana, ou seja, ou o sábado ou o domingo, pensando aí um dia que a gente não concorresse com outros episódios de podcast, nem com as lives no período da tarde. Então, a gente chegou, assim, a gente teria a primeira ideia do sábado, mas o nosso fluxo de produção acabou nos jogando para o domingo, sabe? Então, o domingo de manhã, a gente acabou tentando criar uma relação da ideia de que, primeiro, as pessoas estariam, de alguma forma, em suas casas, e que o domingo de manhã tenderia a ser um dia que elas não deixariam necessariamente para o trabalho e poderiam construir um consumo informativo. E o detalhe é que a maior parte dos nossos ouvintes, eles vieram no domingo, porque a gente lança no domingo, e o domingo até sexta-feira ele vai ter uma queda de escuta a partir da divulgação nas redes sociais realizadas no domingo. O único episódio que a gente extrapolou o limite foi o último, que deu um trabalho enorme, porque reunia 6 correspondentes das 6 regiões, e que a gente lançou na segunda-feira pelo atraso mesmo do episódio, que deu um branco em todo mundo. Durante a semana não conseguimos, o roteiro não andava, a gente teve uma certa dificuldade para construir algumas narrativas e pensar uma linha do roteiro, e ele foi na segunda-feira, mas a gente acabou pensando isso. E a estratégia de circulação, ela ficou entre as listas de WhatsApp. A gente construiu a gente tem uma lista de contatos via WhatsApp que vai enviando, ou seja, que vai mandando para essas pessoas, e por meio das listas de e-mails, o MailChimp, que a gente usa como a nossa newsletter para enviar esses podcasts, e o próprio Instagram, né? Hoje eu acho que o nosso grande portal, assim, o nosso grande forma de relação com os ouvintes ainda é o Instagram e o Twitter, que é onde a gente consegue agregar novas pessoas, e a gente percebe que quando publica no Instagram qualquer coisa, esse número de escuta sobe tanto no Anchor como no Spotify, como no Google Podcasts, né? Nós temos uma outra questão da Alicia Ribeiro. Ela pergunta o seguinte: como você vê a incorporação dos podcasts pela comunicação organizacional para a produção de podcasts corporativos ou para branded podcasts? Eu acho que isso é uma tendência cada vez maior, assim como o rádio corporativo, que tem inclusive uma integrante do Conjor, que é a professora Camila Velar, lá da Universidade de Estácio, né, que ela que faz o doutorado na UFMG, ela pesquisou justamente isso, do rádio corporativo, e que é algo que no rádio já aconteceu, e que agora, por exemplo, aqui em Cuiabá, centro-oeste do país, a gente tem o Fred Fagundes, do Não Ovo, que tem a Altia Podcasts, que é uma produtora de podcasts, que produz podcasts corporativos, podcasts, e tem uma série de podcasts. Então vai ter lá o podcast Publicitários com A, que envolve as publicitárias das agências de publicidade. Tem o podcast Dá Pra Fazer, da Milena, que é uma Instagrammer, uma influencer do Instagram aqui de Cuiabá, que tem um monte de seguidor, tem lá o podcast dela, porque no Instagram dela ela faz muitas coisas, então ela pinta a casa, ela faz isso, ela faz aquilo, e lá no podcast ela vai levar pessoas que fazem coisas diferentes, e que mesmo diante das dificuldades,
estão lá para fazer alguma coisa, né? E aí tem lá o podcast do hospital, tem o podcast tem um podcast das mães, que, por exemplo, Cadê a Mãe dessa Criança, que é um podcast que eu acho incrível, sensacional, que vale muito a pena ouvir, porque não é um podcast necessariamente trabalhando essa ideia do eu estou vendendo alguma coisa, mas vai contar a história relacionada à marca e assim por diante, como a gente já sabe que outros produtos fazem. Então eu acho que assim, essa é uma tendência da comunicação digital, como várias outras áreas, como várias outras questões, como o rádio corporativo já faz, e que tem muito mercado que dá para explorar, né? Porque o Instituto Advertising Brasil demonstrou no estudo no ano passado que o podcast é o que mais garante a compra de um produto, que mais dá a possibilidade de que, se algo for anunciado naquele determinado podcast, ele vai ser comprado. Esse é um dado que chamou muita atenção das agências de publicidade, pelo fato de que, se o Nerdcast falou alguma coisa, todo mundo vai lá e vai comprar pela relação de proximidade que o podcast tem com essas pessoas, né? Muito obrigada. Nós temos agora uma questão da Ellen Brito. Ela diz o seguinte: bom dia, Lô, parabéns pelo trabalho sensacional. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre o envolvimento dos alunos nesse processo. Como acontece essa motivação? Como você percebe o interesse dos estudantes pela mídia sonora? Eu, assim, desde que eu cheguei aqui em Mato Grosso, eu fico impressionado com o interesse dos estudantes pelo áudio, sabe? Pela produção em áudio. O rádio completou em 2019 80 anos em Cuiabá. Então a gente tem uma história muito grande desde os anos 30 de produção radiofônica, de história do rádio. Tem muitas emissoras, tem emissoras pelo interior. A gente sabe que muitas vezes essas condições de trabalho são precárias, mas tem uma produção muito para se estudar. E isso se reflete dentro da universidade, porque a disciplina de rádio jornalismo 1, que eu dou aqui, a disciplina de profusão e difusão em rádio jornalismo da professora Maria Ângela Sola Lopes, que é a professora da disciplina como se fosse rádio jornalismo 2, eles têm produção de podcasts desde os anos 2000 dentro da universidade. Então, se a gente for analisar, em 2005, quando a professora Maria Ângela começou a trabalhar podcasts, lá para cá a gente tem uma formatação de muitos conteúdos em áudio, sejam por rádio jornais e assim por diante. A gente tem uma experiência aqui que é da Rádio Corredor. A nossa Rádio Corredor agora, obviamente, não está funcionando, porque não tem ninguém andando pelos corredores da universidade, que por muitos anos foi um dos principais ambientes para os estudantes trabalharem, e essa questão da produção em áudio ao vivo. Nas últimas semanas de aula, antes da quarentena, a gente tinha lá estudantes fazendo a Rádio Corredor no seu dia a dia. A gente tem muito anseio de ter uma emissora de rádio universitária e tem trabalhado dentro das discussões possíveis dentro da universidade para ter essa possibilidade também, porque o número de produções hoje é muito grande. A gente tem hoje um podcast produzido durante a quarentena sobre esporte pelos estudantes, inclusive o Gênison, o Gabriel, o Rauan, que são integrantes também. O Rauan é integrante do Comunicast, o Gênison e o Rauan, que são meus orientantes, que é o Esportilizando, falando sobre esportes durante o período, sabe, de parada. A gente tem podcast, a gente tem o Fatos do Dia, que foi produzido pelos estudantes, também voltaram para o Instagram e para rádios comunitárias, fazendo o balanço do dia a dia. A gente vai ter outras áreas e outras produções, tem o Rádio Ecos, tem o Ditando Regras, tem o De Lá para Cá, tem os projetos ficcionais de rádio e TV. Então, a gente teve o Prêmio Intercom Regional aqui do ano passado sobre spot em publicidade, também foi daqui da UFMT, orientado pelo professor Cristóvão e produzido pela Mariana Marcela. Eu acho que, assim, tem um interesse muito grande dos estudantes pelo rádio, pelo áudio e pelo podcast em consequência, né? Que é o que eu acho muito interessante, porque é uma nova perspectiva, muitas vezes são novas ideias, e eu tenho aprendido muito com as ideias que os estudantes trazem, e não necessariamente com a ideia somente de uma produção voltada ao jornalismo em si, mas muito voltada tanto ao jornalismo, como é o caso do Rádio Ecos, mas voltada, por exemplo, ao ficcional, como é o Cause Stream. Se você acessar o Cause Stream, é uma Netflix das produções audiovisuais do curso de cinema e audiovisual, que agora tem lá uma aba podcasts do curso de rádio, TV e cinema e audiovisual aqui da UFMT. Então, eles montaram uma ideia do Cause Stream para pensar um Netflix das produções audiovisuais da universidade, que vai lançar uma plataforma tendo lá os áudios também inseridos. Então, eu fiquei muito impressionado desde que eu cheguei aqui por esse interesse, muito por conta das profissionais.
Eu acho que tem uma mão muito forte de uma pesquisadora de rádio aqui, que é histórica para todos nós, completou 30 anos esse ano da primeira tese de rádio do Brasil, que é da professora Gisela Ortrivano, que orientou a professora Maria Ângela Sola Lopes, que participou de bancas de doutorado aqui em Mato Grosso, que teve aqui em Mato Grosso durante muitas vezes, que orientou a professora Cláudia, que orientou professores aqui de Mato Grosso do Sul. Então, nós temos essa relação de proximidade muito forte, e o rádio é algo que Mato Grosso respira muito. Então, eu me sinto privilegiado de ter tido a oportunidade de chegar num espaço que já tinha esse anseio muito forte e que acabou dando muito certo. Né? Bom, nós temos um último comentário aqui, que é da Roseli. Ela diz: Lua, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Creio que, além do conteúdo produzido, um dos grandes méritos da proposta é a disponibilização dos conteúdos para reprodução das emissoras comunitárias do Mato Grosso. Sabemos que ainda hoje a questão de acesso à internet é um dos grandes problemas do Estado, e isso acaba interferindo no consumo e na produção de conteúdo, especialmente nas pequenas emissoras. Aí eu aproveito e engato no comentário dela e te pergunto: vocês pensaram nessas características ao entrar em contato com a Abraço? Sim, sim. Não, e até o detalhe que a produção, o podcast ele é enviado de forma integral, mas o Jeremias da Abraço ele foi muito sério com a gente. E até uma pessoa que tem essa reivindicação e que tem esse detalhe, e que foi algo que nós trabalhamos. É totalmente diferente uma produção da outra, sabe? Então a gente tem um texto em ordem direta, vai ser um produto de até 3 minutos, a gente vai ter uma construção específica ali que vai ser voltada para o rádio, vai ser um texto muito mais dentro de uma pequena matéria, uma pequena reportagem de rádio, do que necessariamente aquela construção narrativa específica que a gente fez no podcast de forma mais longa. Claro que a gente continua o processo de edição, porque a gente quer manter essa ideia do narrativo, do construído, do editado também dentro dos minutos quarentena, né? Mas tentar disponibilizar por meio do WhatsApp. E a relação com as emissoras é por WhatsApp. A gente não consegue ter, assim, um envio de dados pelo e-mail, por exemplo. A gente começou enviando por e-mail. Acabou que dos 200 e-mails chegava 3, 4, sabe? Tinha uma resposta de e-mail, porque os e-mails voltavam justamente por conta disso. Então, tem muito essa característica local das emissoras, que é muito importante a gente entrar em contato e saber, assim, qual que é ir apropriando o formato para aquilo que elas mais têm interesse. E a gente sabe que, muitas vezes, o maior interesse ainda é o mais simples possível. Que a gente possa transmitir, muitas vezes, retirar qualquer tipo de trilha, porque muitas vezes a trilha mais atrapalha pela condição da transmissão sonora em alguns locais. Então é importante que a gente tenha muito essa fala muito bem colocada, essa coisa muito bem direta, porque vai entrar durante a programação jornalística ou da programação informativa, durante uma síntese noticiosa, lá durante o período tal, ou vai entrar no programa da comunidade tal, o programa da igreja e assim por diante, sabe? E aí tem que ter esse cuidado. Nós temos uma parceria hoje com o Recopsol, que é a rede de cooperação solidária, que eu faço parte aqui com outro professor também, que trata com os povos tradicionais, a agricultura familiar e os quilombolas, as costureiras, enfim, as comunidades ribeirinhas, em que a gente produz também conteúdos em áudio e transforma isso para o recopsol.cf, que é o site da rede de cooperação solidária, que faz assistência técnica a esses produtores, tem fóruns de debate e tudo mais. Então, para enviar esses áudios em conjunto, para enviar esses materiais do Vida em Quarentena, a gente precisa saber dessas características muito bem colocadas, e a gente sabe que a dinâmica de acesso e de transmissão das informações das rádios comunitárias do Brasil, elas são muito diversas. A gente vai ter uma emissora que vai aceitar, a gente vai ter uma outra emissora que vai ter uma posição mais conservadora, e muitas vezes, isso aqui afetou tal coisa, a gente não vai transmitir de forma alguma. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado, saber, muitas vezes, dialogar e enviar um conteúdo que seja o mais direto e mais contributivo possível, sabe? Que seja algo que contribua realmente para a programação. Porque tem uma outra coisa também, que não dá para a gente achar que por estar dentro da universidade, que por estar dentro de uma agência, de um projeto específico e de uma emissora pública, que nós vamos enviar conteúdo e fazer um favor para as emissoras de rádio comunitária, esquecer que lá tem uma potencialidade, tem toda uma dinâmica, tem toda ali uma ideia, né? E muitas vezes até tem toda uma cobertura, muitas vezes bem mais localizada do que nós mesmos, né? Bom, Luan, muito obrigada.
te pergunto se você gostaria de comentar alguma outra questão, falar mais alguma coisa. Não, eu queria agradecer porque é uma reflexão muito legal. Eu acho que todas as perguntas aqui vão repercutir dentro da nossa produção, também faz parte do nosso processo de reflexão com os estudantes, são dicas e questões que continuam para a gente trabalhar, e é um projeto experimental. Eu acho que é fundamental trabalhar nesses erros, nessas propostas, nesses acertos, e que a gente possa compartilhar, inclusive a gente está à disposição para compartilhar da experiência, inclusive com outros professores, estudantes que tenham interesse em atuar da mesma forma. Né? Quem quiser e puder, pode nos seguir lá nas redes sociais, o @comunicastufmt, e ouvir o Vida em Quarentena, é só procurar Vida em Quarentena no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts. Bom, então, de novo, muito obrigada. Foi um debate extremamente produtivo. Aproveito para dizer também que, durante a sequência da sua fala, foram vários elogios ao trabalho de vocês, depois eu vou te repassar tudo direitinho. E lembrar todo mundo que na semana que vem a gente tem o 7º encontro do ciclo de debates Desafios da Comunicação frente à Pandemia, que a gente vai receber o professor Marcelo Kchiniewski, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, acho que é isso, gente. Nos vemos na semana que vem, e ainda hoje a gente vai disponibilizar o vídeo dessa conferência lá na página do grupo de pesquisa. Tá bom? Muito obrigada a todos. Até mais. Muito obrigado.